Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e hoje estamos dando início a uma série muito especial e provavelmente um tanto quanto longa, que vai ser como utilizar o Elementor, né? Essa ferramenta tão poderosa de criar websites visualmente utilizando o WordPress. E para dar um contexto, existem duas versões do Elementor, a versão gratuita e a versão paga. Vamos começar simplesmente com a versão gratuita. Então, a grande parte das coisas que a gente vai fazer nesses primeiros momentos vai ser com a versão gratuita. Eventualmente, vou passar também para a versão paga e mostrar quais são as coisas que também tem a mais, né, com essa ferramenta. Mas pode ficar tranquilo ou tranquila que vai ter muita coisa bacana, independentemente se você tiver ou não a versão paga desse plugin. Então, vamos lá. Estou aqui com uma instalação do WordPress zerada. Acabei de fazer a instalação dela. Não vou entrar em detalhes aqui nesse tutorial sobre o WordPress, necessariamente como utilizar o próprio WordPress. Vou ter uma outra série aqui no canal que vai falar só sobre isso. Então, o único plugin, na verdade, que eu tenho aqui é o Lightspeed, que ele é um plugin de cache. Eu já venho aqui e eu vou deixá-lo. Depois também vou ensinar como é que a gente pode utilizá-lo se a sua hospedagem fizer uso do Lightspeed. É um pouquinho mais técnico isso aqui. E só. Então, o primeiro passo para a gente começar a utilizar o Elementor é a gente vir aqui em plugins e adicionar novo. A gente pesquisa por Elementor e está aqui o nosso plugin. Dá para ver, né, mais de 5 milhões de instalações ativas desse plugin e, né, mais de 5.700 avaliações com uma média quase 5 estrelas aqui. Então, vou clicar aqui para instalar e agora ativa. Legal, bem-vindo ao Elementor. Tem até um tutorialzinho do próprio Elementor, está em inglês, então não serve tanto para a gente aqui. Vou clicar em X e aí ele já vai voltar aqui para nosso painel inicial do WordPress. Então, assim, um contexto rápido para a gente começar. O que é o Elementor? O Elementor ele é um plugin do WordPress que nos dá a funcionalidade de criar páginas com blocos. Então, a gente clica num bloquinho, arrasta um bloquinho de texto, um bloquinho de coluna para a gente ter duas colunas, um bloquinho de imagem. E isso vai possibilitar a gente, sem nenhum tipo de código, construir um site. Então, para a gente começar a utilizar, a gente vai vir aqui em páginas e em seguida adicionar nova. E aqui eu vou colocar, por exemplo, teste e vou publicar essa página. Bacana, a página está publicada. Você vai notar que aqui no canto superior, né, mais para o lado esquerdo, tem um botão chamado editar com o Elementor. Então a gente vai clicar nele e aí vai levar a gente para essa área de edição. E logo aqui no lado esquerdo a gente tem todos os blocos que eu comentei. E aqui no centro da página tem o nosso template atual, que é o template padrão do WordPress 5.7, que é o 2021. E aí também aqui essa área que é onde a gente vai poder colocar os nossos blocos. Então, como um exemplo rápido, eu vou pegar aqui no lado esquerdo esse bloco chamado imagem. Se a gente clica nele, arrasta para essa área aqui e agora a gente pode adicionar uma imagem nesse local. Então, se a gente pode clicar aqui no lado esquerdo também, nessa areazinha que se transformou e selecionar uma imagem aqui do nosso computador. Vou pegar uma aqui e vou arrastar para cá e aí está aqui nossa imagem. A gente clica em inserir imagem e ela aparece na nossa página. Esse é o conceito, vamos dizer assim, geral do Elementor, né? Então, antes da gente começar a explorar um pouco mais, eu quero fazer uma coisa, que é tirar esse tema. Porque olha só, nossa área de edição é pequenininha, logo só aqui no centro, uma coisinha meio chata, tem esse texto aqui em cima, tem esse menu aqui chato também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar aqui, ó, nessas três linhas no canto superior esquerdo e depois sair para o painel. Não preciso salvar, não quero isso aqui por enquanto. E aí a gente volta, né, para essa área de edição aqui do WordPress, clicando no ícone do WordPress também no canto superior esquerdo, a gente volta para a área administrativa normal. Vou vir aqui em aparência
Em seguida, aqui em temas, vou colocar em adicionar novo. O próprio Elementor tem um tema base que chama Hello. É um tema que ele é leve, não tem nada. Ele é feito, inclusive, para a gente utilizar o próprio Elementor para construir nossas coisas do zero. E é isso que a gente quer. Então, vou vir aqui e instalar esse tema do Hello. E em seguida, vou ativar. Agora, na hora que a gente volta aqui em páginas, vem na nossa página teste, por exemplo, e clica aqui para editar com o Elementor, a gente já tem uma outra cara, olha só, uma cara muito mais leve, né? Mais limpa aqui, com menos coisas. Aí a gente ainda tem aqui o títulozinho aqui em cima e o Elementor, mas tá muito mais fácil para a gente mexer. E eu fiz isso porque eu acho que é sempre melhor a gente começar assim, de um zero, né? De um tema que é leve, que não tem nada, porque aí a gente pode utilizar toda a força do Elementor para a gente construir nossos sites. Então, primeira coisa aqui, vamos fazer um tour, né? Sobre como que é essa área de edição. Aqui do lado esquerdo, que tem essa barra né, mais escura, pode ser que no seu não esteja com esse tema Dark Theme, né? Esse tema mais escuro, mas esteja clarinho, não tem problema, é a mesma coisa. No caso, então, aqui a gente tem os blocos, todos os blocos que a gente tem de conteúdos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem uma seção interna, um título, uma imagem, texto, botão, vídeo, ícone, Google Maps. E para cada um desses, desses tipos de blocos aqui, a gente tem como se fosse um acordeão que você pode clicar aqui e ele abre e fecha. Então a gente tem o Pro, a versão Pro, aqui tem vários que estão bloqueados, né, para gente, tipo slide, né, e alguns outros diferentes. Eu vou clicar aqui para fechar esse Pro e a gente tem uma outra área aqui embaixo chamada geral, tem outra área do site, tem outra área do WooCommerce, tem outra área do próprio WordPress. Então, todos esses acordeões aqui dentro de cada um deles, a gente tem blocos diferentes. E se a gente quer procurar por um bloco específico, tem um botão de busca aqui em cima que a gente pode. Por exemplo, eu quero uma imagem. Eu escrevo imagem, ele vai buscar aqui em todos aqueles acordeões, né, em todos os tipos de blocos diferentes, ele vai buscar todos que têm a ver com imagem. Então, a gente tem, por exemplo, uma imagem. A gente tem, vamos colocar de novo aqui imagem. A gente tem uma caixa da imagem, que é isso aqui. A gente tem, vamos ver qual mais que a gente tem de imagem. Um carrossel de imagens, né, que são várias imagens, uma né, passando para o lado assim. Então, para cada um desses blocos, o layout que vai aparecer aqui é um pouco diferente. Tá? Então, eu vou só clicar no X aqui para a gente começar de novo e explicar um pouco mais. Vamos começar com uma imagem. Então, vou arrastar só uma imagem aqui para a nossa área de edição. E essa área da edição aqui é onde o layout do site vai aparecer de fato. Quando a gente fala que é um editor visual, é porque o que a gente joga desses blocos aqui para essa área de edição é a mesma coisa que a gente vai ver quando o site estiver lá, né, ao vivo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem só essa imagem, né? Vamos selecionar essa mesma imagem que a gente colocou. Então, a gente tem isso aqui, vamos colocar só um título aqui, ó. Vou arrastar um título aqui e vou chamá-lo de título. Tá? Então, a gente tem aqui o título e uma imagem. Quando eu atualizo essa página, e agora eu clico nesse olhinho aqui do lado chamado Ver Alterações, ele vai abrir a página no meu site. E é exatamente a página que a gente tem aqui. Então, visualmente, a gente criou essa página. Não precisei de código para inserir essa imagem, não precisei de código para inserir esse título. Então, tudo aqui a gente conseguiu colocar apenas arrastando blocos e configurando eles aqui. Né? Isso aqui é o site mesmo. Então, tudo que a gente criou aqui, essa imagem, esse título, já está no nosso site. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no site da Igloo. Então, eu tenho aqui, né, o site da Igloo, e quando a gente vai editar com o Elementor, olha só, é o mesmo estilo que a gente estava ali, e aqui no centro, ó, nessa área de edição, a gente tem todos os bloquinhos que eu montei e configurei para ficar desse jeito aqui. Tá? Então, com o Elementor, a gente consegue montar basicamente qualquer tipo de layout de sites e tudo mais, apenas arrastando bloquinhos e configurando eles. Essa que é a ideia.
Então, beleza. Aqui do lado esquerdo, né, a gente tem essa área que ela transforma, é a área de edição, a área mais poderosa aqui do Elementor. Eu vou explicar um pouco mais sobre ela. No centro, a gente tem a área visual, ou seja, o que a gente está construindo. E aí a gente tem esse quadradinho que flutua, né? A gente pode jogar ele para um lado, jogar ele para o outro, que é o navegador. A gente pode, inclusive, habilitar e desabilitar ele aqui no lado esquerdo inferior. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho aqui do zoom, né? Só para você dar uma olhada. No lado esquerdo inferior, a gente tem alguns ícones aqui. E um deles é o navegador. Quando a gente clica, ele aparece e some essa barrazinha aqui. E o legal dessa barra é que ela mostra a estrutura do nosso site. Ou seja, a gente tem uma linha, uma seção. Dentro dessa seção a gente tem uma coluna. Dentro dessa coluna a gente tem o nosso título e a nossa imagem. Então são os blocos que a gente vai adicionando nessa estrutura aqui. E eu vou explicar ainda nesse vídeo sobre como que funciona essa estrutura, mas antes eu quero chamar a atenção para essa área da esquerda novamente aqui. Essa área da esquerda, quando a gente abre o Elementor, ela está dessa forma, igual eu mostrei com os blocos. Para a gente voltar sempre nessa área dos blocos, é aqui no canto superior, mais para a esquerda aqui, que são 9 quadradinhos. Né? Eu vou dar um zoom aqui de novo. Olha só, são 9 quadradinhos. E esse ícone aqui, quando a gente clica nele, ele volta para cá. Então, se eu estou aqui, por exemplo, editando essa imagem, eu apenas cliquei aqui na imagem, ele já mudou aqui para a gente. Se eu quero voltar para esses blocos, eu venho aqui nesses 9 quadradinhos e clico, que a gente consegue adicionar novos blocos ao nosso site. E o mais interessante dessa área aqui é que ela muda de acordo com o elemento ou o bloco que a gente está editando. Então, se eu clico no título, aqui toda essa área transforma com as configurações desse título. Então, se eu quero trocar o título aqui, outro título. Você vai ver que ela, inclusive, troca aqui na área visual para a gente. Se eu quero fazer com que esse título seja um link, eu posso colar o link aqui. Né? Por exemplo, google.com. Então, agora, aqui é um link para o google.com. Se eu atualizo e coloco para a gente visualizar, agora se eu clico aqui, ele vai para o google.com. Então, todas as configurações dos blocos, a gente, ao clicar no bloco, essa área da esquerda se transforma para a gente editar ele. Então, ela é mutável, né? Então, se eu clico na imagem, agora a gente tem as configurações dessa imagem. Eu posso trocar a imagem, eu posso trocar o tamanho da imagem, eu posso trocar o alinhamento da imagem, eu posso colocar um link nessa imagem, igual a gente fez com o texto, e por aí vai. Então, e uma coisa que você vai perceber é que dentro, quando a gente vai editar um desses blocos, a gente tem 3 abas. Aba conteúdo, aba estilo e aba avançado. A aba conteúdo, em geral, é onde a gente vai lidar com o conteúdo do bloco. Então, nesse caso aqui, o conteúdo de um título é o texto desse título. O conteúdo de uma imagem é a própria imagem. Se eu coloco, por exemplo, um botão, o conteúdo, né? A aba conteúdo aqui desse botão vai ter o texto do botão, o link do botão, o alinhamento do botão. Então, são todas essas configurações do conteúdo em si do botão. Já quando a gente clica na aba estilo, né? E todos esses elementos, você vai ver que eles têm essas 3 abas, né? Conteúdo, estilo, avançado. Se a gente clica aqui, por exemplo, então no título e vai em estilo, a gente tem as cores, as fontes e outras configurações que tem a ver com o visual desse bloco. Então aqui, por exemplo, vamos colocar a cor preta, né? Tá vendo que ele muda inclusive automaticamente. Se eu vou trocando aqui, ó, a cor, ele vai trocando em tempo real aqui pra gente. Vamos deixar esse laranja, por exemplo. Agora eu quero mudar a fonte, né? Tem todas as fontes do Google aqui para você escolher. Vou colocar uma aleatória aqui, ó, já mudou completamente o estilo do nosso site. A gente pode colocar, inclusive, o tamanho aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, 50 para ficar grandão. Então, a gente já vai customizando o nosso site dessa maneira. Quero colocar uma sombra aqui por trás desse título. A gente pode fazer tudo isso na aba Estilo. Né? Se eu venho aqui na imagem, por exemplo, clico na aba Estilo, eu posso configurar coisas similares. Então, eu posso configurar, por exemplo, uma borda. Eu posso colocar uma borda, vamos dizer, de 50 pixels aqui nessa imagem, para ficar com essa... Parece um retrato, né? Por exemplo. Eu posso ver a largura dessa imagem, né? Tudo que tem a ver com o visual
dos nossos blocos. E já na área avançado, é uma área que, como o próprio nome diz, tem configurações um pouco mais avançadas, que necessitam da gente ter um conhecimentozinho do CSS, que é a linguagem, né, de transformar o visual dos nossos sites. Não dá para a gente chamar de uma linguagem de programação, porque ela é uma linguagem de estilo, né? Basicamente você fala assim, eu quero que esse texto aqui tenha um pouco mais de tamanho, eu quero ter uma borda um pouco maior, eu quero ter uma distância aqui entre eles. Então isso é o CSS. No fundo, todas essas configurações de estilo também estão mexendo no CSS dos nossos elementos. No entanto, aqui está tudo de forma visual, enquanto aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento do que a gente está fazendo. A gente vai chegar nessa aba, mas por enquanto não vamos mexer tanto com ela. Beleza. Então, igual recapitulando. Aqui, clicando nos 9 quadradinhos aqui no canto superior, a gente volta para todos os blocos. Na hora que a gente clica em cada um dos blocos, as configurações aqui dessa área da esquerda vão se transformando também. Além disso, também nessa área esquerda, a gente tem essas 3 linhas no canto superior esquerdo, que é onde a gente clicou para ter configurações um pouco mais globais e sair, inclusive, desse editor. Então, quando a gente clica aqui, a gente tem o botão aqui, né, sair para o painel, que a gente já clicou para sair do Elementor, e a gente tem outras configurações um pouco mais avançadas aqui em cima, que a gente vai chegar também nelas eventualmente, mas saiba que existem essas áreas aqui. E aqui embaixo, no canto superior, canto inferior esquerdo, a gente tem as configurações globais da página. Então, também aqui tem configurações estilo e avançado, mas essas configurações são globais da nossa página. Então, por exemplo, o título da página, o status, se está publicado, se está em rascunho, se tem uma imagem destacada e outras coisas. E o layout da página aqui, inclusive. A gente, no estilo, a gente consegue colocar, por exemplo, um fundo, né? Vamos colocar um fundo na página inteira, um fundo preto na página, né? Então, a gente consegue colocar ele aqui, entre outras coisas assim. Na avançado também, a gente precisa da versão Pro para mexer aqui, mas tem como a gente criar coisas avançadas né, que se aplicam a toda essa página. E aí, do lado tem o nosso navegador, né, que a gente pode ligar e desligar ele. A gente tem um ícone que dá o histórico, ou seja, todas as coisas que a gente fez nessa página, adicionou um botão, mudou a cor, trocou o fundo e tudo mais, ele cria um histórico para a gente. Se a gente fazer igual no nosso computador, com Ctrl Z ou Command Z, se você está no Mac, a gente consegue desfazer coisas. Estou apertando Ctrl Z aqui, ele está desfazendo muitas das alterações que a gente criou. E além do histórico aqui, a gente tem 2 abas, né? O histórico de ações e as revisões, que é quando a gente salva. Quando a nossa página salva, ele cria uma versão dessa página. Então, por exemplo, você fez uma alteração há 2 dias atrás. Aí você fala, nossa, estava muito melhor do jeito que estava antes. Em vez de você ter que recriar tudo que antes tinha, você pode simplesmente voltar aqui no histórico de todas as versões anteriores dessa página. Então é bem legal isso aqui, principalmente porque às vezes a gente faz alterações no nosso site que não ficaram tão legais, quebra alguma coisa, e aí fica muito rápido e fácil para a gente retomar o que a gente fez. Aí do lado desse botãozinho aqui do histórico, a gente tem um modo responsivo. E aqui, quando a gente clica, abre essas 3 configurações, né? Do desktop, que é como a gente vê isso no desktop, né? Numa tela um pouco maior. No tablet, então ele já monta aqui um tabletzinho aqui para a gente e simula, né, como que essa página ficaria num tablet, e também no mobile, que é como que essa página ficaria num dispositivo móvel, né, num celular. Então é bem legal, porque a gente consegue customizar os nossos distanciamentos, o tamanho das fontes, o tamanho das imagens, o tamanho de tudo, né? As configurações, se um elemento vai ou não aparecer em determinado tamanho de tela, a gente consegue configurar isso tudo direto aqui no próprio Elementor. Então essa seria um geral, né, aqui do Elementor. Faltou aqui também, do lado desse tem esse olhinho, que a gente já clicou, que é para a gente ver como que está ficando o nosso site. Então a gente coloca aqui para ver alterações e a gente vê como que está ficando a página que a gente está criando. E aí aqui, naturalmente, tem esse botão grande aqui, que é onde a gente vai atualizar, publicar a nossa página e por aí vai.
Essa é a configuração de tudo que a gente dá para fazer do lado esquerdo aqui do Elementor, que é onde está realmente o poder do Elementor. E aqui no centro, a gente tem a área visual, igual eu comentei, mas também é onde a gente pode mexer e configurar nosso site na própria estrutura dele. Então, você vai notar que existem três, né, igual a gente tinha falado aqui no navegador, existem três hierarquias, vamos dizer, aqui do elemento. A gente tem em cima de tudo a seção, que é como se fosse uma linha. Aí dentro de uma linha a gente pode ter uma ou mais colunas, né? E dentro das colunas a gente tem os blocos. Sempre vai ser nesse estilo. A gente nunca vai ter um bloco dentro de uma seção. O bloco está sempre dentro de uma coluna, e uma coluna está sempre dentro de uma seção. E seu site pode ter várias seções, uma debaixo da outra. Então, para a gente, né, eu vou clicar aqui nesse xizinho dessa seção, tá? Que é o azul, para a gente começar aqui, vamos dizer assim, do zero de novo. E você vai notar que, inclusive, a gente tem um botãozinho de mais aqui no nosso editor visual. A gente clicando nele, a gente pode selecionar a estrutura da linha, ou seja, da seção que a gente quer colocar. Então, se eu quero colocar uma linha ou uma seção de uma coluna apenas, é esse primeiro aqui, que é um que a gente estava, inclusive, fazendo. Se eu clico no mais, eu quero uma seção, uma linha com duas colunas, agora a gente tem aqui uma seçãozinha com duas colunas. Agora eu quero uma com 3. Agora eu quero uma com 4. Então a gente tem toda essa estrutura que a gente consegue montar. Eu vou colocar uma imagem em cada uma, só para você ver. Então aqui é uma imagem numa coluna. Opa, desculpa. Vou colocar aqui, clicar nos 9 quadradinhos, arrastar uma imagem agora para cá e outra imagem para esse. Então agora a gente tem duas colunas. Vou clicar aqui nos 9 de novo, arrastar 3 imagens agora. 1, 2, 3. Falta a terceira. 3. E, né, se a gente olha aqui no nosso navegador, né, a gente consegue ver essa exata estrutura. Uma seção com uma coluna com uma imagem. Uma seção com duas colunas e dentro de cada uma das colunas uma imagem. Aí uma seção com 3 colunas e dentro de cada uma delas 3 imagens. Então essa é a estrutura que é utilizada para criar todo tipo de site que a gente quiser. São linhas, seções, dentro de seções existem colunas e dentro de colunas existem blocos. Vou puxar aqui o da Igloo para dar um exemplo. Então a gente tem aqui nessa parte inicial uma linha com duas colunas. Então tem essa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu tenho uma linha que tem esse fundo, né, todo bonitão aqui colorido. Aí, dentro da coluna da esquerda, a gente tem um texto, outro texto e um botão. E dentro da coluna da direita não tem nada, é só um espaço vazio que eu deixei ali só para me ajudar a organizar. Descendo aqui, por exemplo, nessa parte, a gente tem uma linha com uma coluna. Dentro dessa coluna a gente tem 2 textos e um campozinho para a gente se inscrever na newsletter. Aqui, olha esse aqui, a gente tem uma coluna e uma linha com 3 colunas, e cada uma dessas colunas tem aqui esse bloquinho aqui. Então a gente consegue, através dessa estrutura, montar qualquer tipo de site. Vou clicar aqui no X para a gente passar para o próximo entendimento dessa estrutura. Quando a gente, então, vou clicar aqui, ó, uma linha com 2 colunas, uma seção com 2 colunas. Dentro da seção, você vai ver que toda seção, no Elementor, ela fica com esse azulzinho. Quando a gente passa o mouse em cima dela, ela tem esse topozinho azul com 3 ícones. O ícone de mais, o ícone de movimentação, para a gente editar ela também, quando a gente clica. E um ícone de X, que é onde a gente deleta essa seção. Então, vou criar ela aqui de novo. E aí, né, a gente tem todos esses. Se a gente clica no mais, a gente consegue colocar uma nova seção em cima. Então, eu quero, por exemplo, colocar uma nova seção em cima. Se a gente clica agora nesse ícone do meio, que chama editar seção, essa área aqui da esquerda, né, que a gente faz a edição dos blocos, também se transforma para a gente editar a própria seção. Então, vamos colocar aqui novamente 2 imagens nessa seção. Vou tirar um pouquinho do zoom só para demonstrar aqui. Olha,
Aqui, quando eu clico aqui para editar a seção, então, cliquei nesse íconezinho do meio dessa área azul dessa seção, a gente tem, por exemplo, a largura do conteúdo. Agora o conteúdo ele está centralizado, né? Como se estivesse dentro de uma caixa. Mas se eu coloco, por exemplo, largura total, ele estica. O conteúdo vai de uma ponta a outra da minha área do site aqui. Se eu quero colocar, por exemplo, eu quero que essa seção aqui específica tenha uma altura mínima. Qual que é a altura mínima? Vai ser de 1000 pixels. E aí tá aqui, ó, a altura dela, ó, ficou grandona, dessa seção. Não, eu não preciso de uma altura mínima. Então a gente pode colocar para ele ajustar a tela. Então ele vai sempre estar o tamanho da tela, independente do tamanho da tela do seu usuário. Então existem diversas configurações que a gente vai passar em cada uma delas ao longo dessa série aqui do canal. Então vamos voltar aqui para o padrãozinho, que é o boxed, eles não traduziram, mas boxed seria, por exemplo, dentro de uma caixa, exatamente. E então, cada vez que a gente clica numa seção, ela altera aqui as configurações. E aqui, ao contrário dos blocos de conteúdo que tem as abas conteúdo, estilo e avançado, quando a gente clica numa seção, a gente vai ter layout, estilo e avançado. A parte de estilo e avançado é muito parecida, com o que a gente tem nos blocos, vai lidar com o visual dessa seção. Então, se eu estou aqui nessa seção, clico em estilo, eu tenho aqui um fundo. Eu consigo colocar, por exemplo, um fundo escuro apenas nessa seção. Ou então, eu quero colocar uma imagem de fundo nessa seção. Aí dá para a gente colocar, olha, apareceu lá atrás dessas duas imagenzinhas que a gente colocou. Então, a gente consegue fazer essas edições dessa linha, dessa seção, através aqui desse lado esquerdo do nosso Elementor. E aí na parte de avançado tem, igual eu falei, configurações que tem a ver com partes mais técnicas e mais complexas, que a gente vai ver só depois que a gente vê o resto todo aqui das configurações. E aí, dentro das seções, eu falei que a gente tem as colunas. E nas colunas, ela é indicada através desse íconezinho pequenininho no canto superior da coluna. Então, ó, tô aqui na seção, tá em azul. A coluna está em cinza escuro, quase um preto, aqui ó, logo no cantinho superior esquerdo dessa coluna. Quando a gente clica nela, aqui também se transforma. Dá para ver até aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo, ó, tá vendo? Editar coluna. Isso aqui sempre muda, tá? Esse título, para ajudar a gente. Então, se eu clico na linha, na seção, tá aqui, ó, editar seção. Se eu clico na imagem, tá aqui, ó, editar imagem. Então, se a gente clica na coluna, ela tá aqui, editar coluna. E aqui a gente vai ter também layout, estilo e avançado. Então, por exemplo, eu coloquei esse fundo da imagem nessa área, nessa seção inteira, E se eu quiser colocar um fundo diferente apenas nessa coluna, eu venho aqui e coloco, por exemplo, um fundo vermelho nessa coluna aqui. Vou deletar essa imagem aqui, ó. Apertei com o botão direito em cima dela, cliquei em excluir. A gente vai ver que agora a gente tem um fundo vermelhinho nessa coluna. Então a gente consegue fazer essas configurações bem específicas em cada partezinha do site. E aí tem um detalhe também que você viu eu fazendo aqui agora, que é a gente apertar com o botão direito do mouse, vai dar um menuzinho que ele é contextual. Se eu clico com o botão direito na minha linha, na minha seção, eu tenho informações sobre essa seção. Posso, por exemplo, duplicar essa seção. Olha, eu dupliquei a seção, agora a gente tem duas seções iguais. Na coluna, se eu clico aqui nesse íconezinho, cinza escuro no canto superior esquerdo da coluna, ele vai me dar configurações dessa coluna. Eu posso duplicar a coluna também. E agora a gente tem uma linha com 3 colunas. Nessa aqui eu dupliquei uma das colunas. E no caso dos blocos, por exemplo, nessa imagem aqui, eu também posso clicar com o botão direito e duplicá-lo. Eu dupliquei apenas a imagem. Então, com o botão direito no elemento vai ser muito importante para muito do que a gente vai fazer e agilizar nosso processo de criação. Então é isso. Esse primeiro vídeo aqui eu queria apresentar para você como que o Elementor funciona, por que ele é tão poderoso, como é que a gente navega por ele. Mas nos próximos vídeos a gente vai entrar em detalhe como que a gente utiliza cada uma dessas configurações e como que a gente faz sites incríveis com o próprio Elementor. Um dos sites que recentemente eu criei, por exemplo, foi esse aqui, todo criado com o Elementor. Então, um site que
ele é complexo, ele tem muita coisa, mas que dá para você utilizar o Elementor para criá-lo, né? Então é legal a gente saber que pode criar qualquer tipo de design, né, com o Elementor. E eu acho que vai ser muito bacana se você está, né, querendo ou criar seu próprio site ou começar a vender sites para outras pessoas. Tenho certeza que essa série vai te ajudar. Se você gostou, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, se tem alguma dúvida, se é alguma coisa que você gostaria também de ver nessa série. Ficarei muito feliz aí em responder você abaixo e até a próxima. Divirta-se!